Irmãos, abram suas Bíblias, como eu havia dito, em Efésios capítulo 5, versos de 1 a 20, como eu acredito que vocês já encontraram, eu passo a ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Cristo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo, porque os dias são maus. Esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou sentindo que o microfone está falhando, né? Eu vou usar outro. Irmãos, nós lemos o texto da palavra do Senhor, texto que vem dando continuidade às nossas exposições no livro de Efésios, e ele continua, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele continua falando a respeito da vida cristã. Preste atenção, nós temos já feito essas exposições em Efésios há bastante tempo, até porque eu não prego todo domingo, então, às vezes que eu estou falando a respeito de Efésios, já venho fazendo isso já quase o ano inteiro passado, e este ano talvez vá aí adentrar bastante tempo, mas a gente percebe na forma que o apóstolo Paulo conduz a carta aos Efésios, é uma forma que ele faz também em Colossenses. Eu até estava conversando hoje com alguém, eu sei quem é esse alguém, tá? Era com a Rebeca. E a gente estava falando das aulas de escola dominical da classe de juniores. E eu falei para ela, dá para juntar Efésios e Colossenses numa aula só. Porque Efésios e Colossenses tratam quase que do mesmo assunto. Mas o que o apóstolo Paulo faz, tanto em Colossenses como em Efésios? E ele faz isso em outras cartas também, tá bom? Ele vai tratar da teologia. Olha, vocês estavam mortos. Primeiro ele começa dizendo com o caminho da salvação. Deus escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo, selou vocês com o Espírito Santo. Qual era a condição de vocês? Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas pela graça vocês foram alcançados,
pela graça sois salvos. E aí ele continua, vocês agora que foram salvos, vocês agora são constituídos família de Deus. Deus pegou dois povos, judeus e não judeus, daqueles que não judeus que ele salvou, e daqueles judeus que ele salvou, porque não é porque você é judeu que você é salvo. Na verdade, a maioria dos judeus estão reprovados, e estão andando rapidamente, e muito esforçadamente, para o inferno, e vão para lá, tá? Não fique imaginando que Deus tem dois povos, Deus tem um povo só, esse povo é o seu povo, a igreja, tá? A igreja do Antigo Testamento, Israel, e agora no desdobramento, esse Israel agora é a igreja, composto por judeus e não judeus. O apóstolo Paulo vai dizer, Deus pegou esses judeus salvos, e esses não judeus que agora ele está salvando, e juntou tudo, e agora todo mundo é seu povo. Vocês são família de Deus, vocês são parte do seu corpo, vocês são edifícios de uma casa, de um templo. Vocês estão unidos com Cristo, e unidos uns com os outros. Paulo fala de teologia. Quando chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo pega essa teologia, e ele fala assim, vamos agora ver o que isso significa na prática. E aí então o apóstolo Paulo vai começar a dizer, olha, Deus deu dons para vocês. Para quê? Para que vocês produzam crescimento entre vocês, para que vocês possam ser conduzidos, para que vocês possam desbastar um ao outro e se tornarem melhores cristãos. E o que vocês têm que fazer? Deixa o pecado. E quando chega aqui na altura do capítulo 5, o apóstolo Paulo ainda está tratando disso. Depois nós vamos ver, no texto que nós vamos continuar, da próxima vez que eu pregar, só Deus sabe quando será isso, mas nós vamos ver como isso se manifesta. O apóstolo Paulo vai dizer como isso se manifesta no dia a dia, mas ele vai trazer para como isso se manifesta na família, no lar. Mas isso é cenas do próximo episódio, tá bom? O que nós temos hoje? O apóstolo Paulo começa dizendo, olha, vocês devem ser imitadores de Deus, como filhos amados. Vocês, notem, irmãos, vocês e eu e todos nós aqui, né, o apóstolo Paulo que está dizendo, vocês que foram salvos por graça, não pensem que a graça é liberdade para você fazer o que você quer. A graça tem que ser considerada algo muito precioso. A graça é cara. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um texto que eu li há muitos anos atrás, bota anos atrás, viu? Uns 15 ou mais de anos. Foi quando saiu um livro falando dos servos de Deus, e era até um livro do Franklin Ferreira, talvez não 15 anos, acho que uns 13 anos. E aí ele falava de vários cristãos da história da igreja, né? Enfim, tem que ser cristão, né? Pastores e tal, que tiveram alguma importância. Eram pequenas biografias. E eu gosto muito de ler biografia, embora a gente tenha que tomar cuidado. Porque quando a gente lê biografia, a gente pensa que aquele cara é o super-homem. Não é bem assim. Por isso que eu gosto do diário de David Brainerd. Quando eu li o diário de David Brainerd, eu me achei muito pequeno. Porque quem escreve o diário foi o Jonathan Edwards, que eu considero um homem extremamente santo. E o Jonathan Edwards dizia que o Brainerd era muito mais santo que ele. Só que quando você lê o diário do Brainerd, ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Se o Brainerd, que é mais santo que o Edwards, é o pior dos pecadores, o que restou de mim? O que sobrou para nós? Né? Mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aqueles homens eram homens pecadores. Mas enfim, volta no que eu quero falar aqui. Dentre aqueles homens que eram apresentados ali no livro do Franklin Ferreira, tinha um que era o Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele foi um pastor liberal, péssimo exemplo, um pastor liberal, não acreditava nem na Bíblia. E como muitas pessoas da época dele, foram confrontados com a realidade da Segunda Guerra Mundial. Ele era um pastor na Alemanha, e aí ele tem que enfrentar o regime nazista. E quando ele vê a realidade daquela monstruosidade, ele percebe que não existe lugar para um cristianismo que não acredita em Deus de verdade. Você tem que ser um cristão que crê em Deus. E ele escreve um livro chamado Discipulado. E nesse livro ele fala sobre a graça. Ele fala da graça barata e a graça cara. Eu vou ler o que ele escreveu. A graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento. O batismo sem disciplina eclesiástica. A comunhão sem confissão.
A absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Essa é a graça barata. Pelo contrário, nós devemos buscar uma graça que é preciosa, que tem valor. E ele vai dizer, graça preciosa é o tesouro escondido no campo. Por ele um homem irá e venderá tudo o que tem. É a pérola de grande valor pela qual o comerciante venderá tudo o que possui. É o reinado de Cristo, por quem um homem arrancaria um olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, ao qual o discípulo abandona as suas redes e o segue. Graça preciosa é o evangelho que deve ser buscado repetidamente, o dom que deve ser perseguido, a porta a qual o homem deve bater. Tal graça é preciosa, porque nos chama a seguir, e é graça, porque nos chama a seguir Jesus Cristo. É custosa, é preciosa, porque custa a vida de um homem, e é graça, porque lhe dá a única vida verdadeira. Custa tudo, mas te dá tudo em troca. É custosa, porque condena o pecado. É graça, porque justifica o pecador. Acima de tudo, é preciosa, porque custou a Deus a vida de seu Filho, pois foste comprado por um preço, e o que custou muito a Deus, não pode ser barato para nós. Acima de tudo, é graça porque Deus não considerou seu Filho um preço alto demais para pagar por nossa vida, mas entregou por nós. É graça preciosa, é a encarnação de Deus. Palavras do Bonhoeffer, de um homem que foi quebrado na sua fé frágil e fraca, através de um regime tão pernicioso. E ele encontrou Jesus naquele. E é uma verdade para nós. A graça, irmãos, conforme é apresentada por Paulo, não é uma graça barata. Esse texto que nós vemos, ele pode ser facilmente dividido em 3 partes. A primeira parte, eu vou dividir com vocês aqui, do verso 1 até o verso 7, e ele vai falar da graça que não tolera o pecado. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sabe por quê? Porque um filho, quando ele ama o pai, ele quer ser parecido com o pai. Ele quer fazer as coisas que o pai faz. Ele quer pegar as ferramentas. Eu lembro quando eu era pequenininho, o Pedro era pequenininho. E aí um dia ele chegou com a Bíblia assim, ele era pequenininho agarrando a Bíblia era quase do tamanho dele, não aguentava o peso. Falou, mãe, leva para o papai. Graças a Deus por isso. Sede, pois, imitadores. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. De Deus. Por quê? Porque vocês são filhos amados. Imitem a Deus. Sejam semelhantes. Eu desmarquei meu texto aqui. Deixa eu encontrá-lo. Sejam semelhantes a Ele. E andai como? E andar aqui não é andar. Andar aqui tem a ver com proceda dessa forma. Viva dessa forma. Viva em amor, como também Cristo nos amou. E como que Ele demonstrou esse amor por nós? Entregando-se a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. A graça exige de nós, irmãos, que nós sejamos semelhantes ao nosso Pai. Que nós pensemos como Ele. É lógico que aqui, a gente precisa dizer até o óbvio, né? É lógico que aqui não está dizendo que você tem que imitar a Deus no poder de criar coisas, no ressuscitar mortos, não é disso. Eu sei que você entende. Imite a Deus no sentido de ser santo como Ele é santo. De pensar como Ele pensa. De agir como Ele age. E como é que eu sei como Deus age? Bom, você tem a Bíblia inteira falando sobre isso. Mas o maior exemplo de todos é quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a exata expressão de Deus. Seja igual a Jesus. Ande em amor. Veja, essas coisas não é para você fazer tudo aquilo que Ele já disse, como nós vimos no domingo passado.
Olha só, nós lemos do 25 ao 32, deixa a mentira, fale a verdade, lembra? Ire e não peque, não roube mais, mas trabalhe para ajudar outros, não fale palavras torpes, e sim, somente aquilo que for bom, não entristeça o Espírito Santo, longe de vocês a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, como toda malícia, antes sejam uns para com os outros benignos, porque isso é ser imitador de Deus. Compassivo, perdoando. Irmãos, quer alguém mais compassivo, um ser mais compassivo do que Deus? Olha a paciência que Ele tem com a gente. Nem eu tenho paciência com os meus filhos, e eles também não têm paciência comigo. Mas Deus tem paciência com a gente, e Ele é Deus. Vocês talvez não tenham paciência uns com os outros, e nós somos pecadores iguais. Mas nós estamos falando de alguém que é extremamente compassivo, e Ele é totalmente santo. Imagine, irmãos, a vida de Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, tendo que viver com pecadores. Às vezes eu não aguento viver comigo, e Jesus tinha que viver com a gente, com os pecadores, andar com eles, homens que reclamavam, calo no pé, e Ele fala, em vez de agradecer que tem pé para andar, reclamavam quando não tinha, aquela multidão reclamava quando não tinha comida. Sede imitadores de Deus, como filho, e andar em amor, como também Cristo. Amem uns aos outros. A marca característica do cristão é amor. Sabe por quê, irmãos? Porque, veja só, aquele que mente faz-se filho do diabo, porque o diabo é o pai, mas Deus é amor, João diz. Então, quando nós amamos, nós nos aproximamos do nosso Pai. Lembre que o apóstolo Paulo fala lá atrás, no 25, no 4:25, deixa a mentira, porque isso é coisa do diabo. Imite Deus, ame. E é fácil? Não é fácil amar, não. Se fosse fácil, Deus não precisava mandar. Cristo deu a maior prova, se oferecendo a nós, como sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, olha só, isso que se espera do Filho de Deus, mas a impudicícia, toda sorte de impureza, ou a cobiça, nem sequer se nomeia entre vocês. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de 1 Coríntios capítulo 5. O que nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 5? Quando o Paulo diz assim, eu ouvi falar que no meio de vocês tem um homem aí que está tendo relações com a sua madrasta. Isso aí nem entre os ímpios a gente ouve falar. O apóstolo está dizendo aqui para os Efésios, que não ouça falar isso de vocês, que vocês são imorais, que vocês falam coisas imorais, ou que vocês, pior, ou igual, ruim igual, que vocês vivem na imoralidade, nem se nomeiem. É lógico que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é para vocês falarem de coisas sexuais, mas não fiquem falando dessas coisas. Nem conversa torpe, palavras vãs ou chocarris, olha só, nem palavra torpe, conversação torpe, coisas impuras, não fique falando coisas besteiras, não fique falando conversas imorais, não fale essas coisas, nem piadinhas desse tipo, isso não é coisa de cristão, nem palavras vãs, não fique falando coisa à toa. Na verdade, a gente devia falar menos, a gente às vezes fala muito. E parece que quanto mais a gente, ou melhor, quanto menos a gente sabe das coisas, mais a gente fala. E chocar isso, eu já falei recentemente aqui na nossa igreja aqui sobre isso. Lendo o texto, o que querer que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Chocarríssimo, sabe o que é? É você ficar debochando um do outro. Não fique debochando uns dos outros, vocês são família de Deus. Não fique tirando sarrinho. Não fique menosprezando o outro, diminuindo o outro. Não faz isso. Respeite uns aos outros, vocês são irmãos em Cristo. Na ocasião eu até mencionei, quando eu e meu irmão Murilo, nós éramos mais jovens, a gente ficava um tirando sarro do outro, mas isso é porque a gente era imaturo. À medida que a gente vai crescendo, faz parte da maturidade a gente começar a respeitar os irmãos. Respeite. Esse negócio de chocar, a gente fica tirando sarro um do outro, isso não é coisa de crente.
apóstolo Paulo disse aqui, chocarrices, coisas essas, inconvenientes. Não façam isso. Mas lembra, o apóstolo Paulo sempre fala aquilo que a gente deve rejeitar, mas em seguida ele dá aquilo que a gente deve abraçar. Saber, olha, antes pelo contrário, o que deve sair da nossa boca? Ações de graça. Ser gratos. Palavras de gratidão. Olha quanta coisa Deus tem nos dado, irmãos. Nós focamos nas coisas que Ele não nos dá. E se Ele não deu é porque não ia ser bom. Nós cantamos hoje aqui, graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e pela... Não foi à toa que eu escolhi esse hino, irmãos. Tudo, na verdade, que foi escolhido aqui, tinha a ver com o que nós estamos falando hoje aqui. Saber, pois, o apóstolo Paulo vai dizer, saber, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, pessoas que não têm domínio próprio. Ele vai falar isso, vai dar uma lista depois lá em Gálatas 5:20, do fruto do Espírito, e depois, e antes, né, do fruto do Espírito, as obras da carne. Por falta do fruto do Espírito, da temperança, do domínio próprio, a pessoa acaba caindo no quê? Na incontinência. O cara não consegue controlar os seus impulsos. É viciado em tantas coisas. Em ver coisas que não deve, em fazer coisas que não deve, em falar coisas que não deve. Olhar malicioso, cheio de luxúria. Saber, pois, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, e a avareza é aquela pessoa que quer dinheiro, quer segurar, reter. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola a respeito disso. Lembra aquela parábola do celeiro? Um homem tinha tido uma grande colheita, e aí ele fala para a sua alma, né? Eu vou destruir esse celeiro, vou construir outros maiores, e direi para a minha alma, descansa, bebe, come, porque tem bens para muitos anos. E aí o Senhor fala, essa noite pedirão sua alma, seu louco, e o que você tem vai ser para quem? Em nenhum momento o homem pensou em repartir, ele pensou só em reter. A avareza é a idolatria, e a idolatria é chamada no Antigo Testamento de adultério espiritual. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Olha, vai vir gente falar para você, não é bem assim. Não é assim também. Deus não está exigindo tudo isso de você. Você pode viver essas coisas. Você pensa que não? Lembre-se das cartas lá, das 7 cartas. Havia uma tal de Jezabel que estava praticando imoralidades no meio da igreja e incentivando os cristãos a praticar. E aí a mensagem de Jesus é muito dura para aquela igreja. Por quê? Porque as pessoas estavam gostando. Não tem problema você ficar com os homens, não tem problema você ficar com as mulheres, com todas que você quiser, não, Deus não está vendo isso, Deus não está ligando. Eu já ouvi falas assim. Já ouvi falas assim. Aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, se alguém disser outra coisa diferente dessa, que Deus não está te enganando. Essa palavra vã, é uma vã segurança que Ele está te dando. Não é assim que as coisas funcionam. Porque por essas coisas vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí nos lembra do quê? Romanos, capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu sobre toda impiedade e maldade dos homens. Porque o que de Deus se pode conhecer, a eles é manifestado. Porque Deus manifestou a eles. Mas tendo conhecimento de Deus, o rejeitaram, e aí, bom, enfim, o texto continua. Portanto, não sejais participantes com eles. A graça, irmãos, não tolera pecado. Deus não apenas nos perdoa graciosamente, Ele graciosamente nos transforma em seus filhos. A graça não tolera.
A segunda parte, que vai do verso 8 ao 14, o texto diz da graça que produz uma nova identidade. Nós somos nova pessoa. A gente até brinca, né? Olha, zerou, a pessoa morreu, fechou lá o CPF, né? Cancelou o CPF. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós somos salvos por Cristo, nós somos agora uma nova pessoa, uma nova identidade, uma nova vida. Olha só como o apóstolo Paulo apresenta aqui, ó, no texto. Pois outrora, antigamente, vocês eram o quê? Filhos das trevas, eram trevas. Porém, agora vocês são luz na onde? No Senhor, não é luz nossa. É luz de Cristo que resplandece em nós. Nós somos luz. Luz no Senhor. Andar, então, como filhos da luz, porque aquelas outras coisas que ele mencionou são coisas dos filhos das trevas. O apóstolo Paulo continua. Porque o fruto da luz consiste em quê? Em bondade, em justiça, em verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vocês foram despidos do antigo homem, vocês agora foram colocados em outra situação, em uma outra condição, vocês foram vestidos do novo homem. Antes, a lealdade de vocês, de vocês e eu também, a nossa lealdade era com o nosso representante cabeça, que era quem? Adão. Vocês não lembram? Eu lembro para vocês. Mas agora, a nossa lealdade está com o nosso novo cabeça, com o nosso novo representante. E quem é esse? O Senhor Jesus Cristo. Abandone, não faça as coisas das trevas. No seu trabalho, na sua escola, entre os seus amigos, não faça essas coisas. Mas o que você deve fazer? Como filho da luz, com uma nova identidade. Vocês são outra pessoa. Vocês não são mais aquelas. No livro Confissões, 2 pessoas me perguntaram sobre esse livro essa semana. O pessoal está com vontade de ler. Confissão de Agostinho. O Agostinho, ele confessa que se você vai ler o livro, é um livro não tão grande, mas também não é um livro pequeno. Na hora que você estiver lendo, vai ter uma hora que ele conta a história de, ele era um homem muito promíscuo. O Agostinho, antes de Cristo salvá-lo. E depois que ele é salvo, um dia ele encontrou, ele estava andando pela praça da cidade, e encontrou com uma moça daquelas que ele costumava a sair. Entendo aí o que eu quero dizer com isso, tá bom? E a moça começou a chamar Agostinho, e ele viu ela, fingiu que não viu, saiu andando. Agostinho, Agostinho, e ela foi andando atrás dele. E até que chegou a hora que ela alcançou, e falou: Agostinho, poxa, estou te chamando, você não lembra de mim? Ele falou assim: eu lembro de você. Só que você está falando agora com outro homem. Eu não sou mais aquele Agostinho que você conhecia. Ser um cristão, irmãos, é ser dessa forma. Nós não somos mais aquelas pessoas. O que nós fazemos? Como filhos da luz, né? Nós andamos em verdade, bondade, justiça, aquilo que é justo. Não é que você ficar brigando por justiça. É ser justo. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aquelas outras coisas que nós vemos antes, eram coisas que desagradam a Deus. Palavra torpe, palavras vãs, chocarrice, incontinência, avareza, né, impureza, isso desagradava a Deus. Mas aquele que é nascido da luz, ele se agrada com aquilo que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor. Ele se agrada em adorar a Deus. Ele se agrada em estar unido com o povo de Deus. Ele não vê a hora de chegar o domingo. Por quê? Porque no domingo é o dia que a comunidade está toda reunida. E nós viemos, né, porque Deus nos chama. Nós viemos até aqui para adorá-lo em comunhão, em família. A gente sabe que o outro vai estar. Ele não precisa nem ligar. Ô, Giovana, você vai estar lá. Giovana não está aqui? A Giovana está ali. Ô, Giovana, você vai estar lá. Não precisa, porque eu sei que ela vai estar. E se ela não tiver, vai ter outros que estarão. Aconteceu alguma coisa. Se 2, 3 domingos a Giovana sumir, a gente liga para ela. Ô, Giovana, aconteceu? Sumiu. Mas a gente sabe que vai estar aqui. Nós vamos estar reunidos em família, povo de Deus, adorando o mesmo Deus.
Eu tenho falado bastante de casamentos recentemente, e aí eu falo para eles, olha, vocês agora são corpo do mesmo corpo, carne da mesma carne. Vocês compartilham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, os mesmos projetos. Vocês compartilham o mesmo Deus, o mesmo Salvador. Isso eu falo para o casal, mas isso é válido para todos nós, família estendida de Deus. A nossa família estendida. Nós compartilhamos o mesmo Deus. Essas coisas agradam a Deus. Isso deve agradar o nosso coração. Porque quando tem alguma coisa que agrada alguém que você ama, o que você quer fazer? Você quer fazer também. Já percebeu criança? Criança gosta de ganhar presente, mas quando criança vai dar presente, meu Jesus amado, você já viu, né? Ela fica toda eufórica, e ela não aguenta, ela não se aguenta. Por quê? Porque é prazeroso para ela, ela quer, e ela começa a dar risada. Depois ela quer pegar o presente de volta, mas na hora de entregar, ela vai com toda euforia. Essa euforia tem que estar em nós, irmãos. Mas depois a gente não vai querer pegar de volta, porque a gente já é maduro. Mas esse desejo de entregar, de adorar, não vejo a hora do domingo chegar. Provando sempre que é agradável ao Senhor. E aí o apóstolo fala, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, o que vocês devem fazer? Reprová-las. Reprovai-as. Não, eu não gosto, e olha, você devia melhorar, você devia mudar. Não faça isso. Não faça isso, cara. Não faça isso. Por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Não faz isso. Olha, existe um Deus. Você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar da forma de pensar. Reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Olha que importante essa passagem. Porque o que o apóstolo Paulo fala aqui de reprovar é que às vezes assim, você não faz, mas ele está contando as aventuras, as desventuras amorosas dele, e você está ouvindo, depois você começa a contar. Você começa a contar, nossa, você não sabe, meu amigo está fulano, sabe o que ele fez? Ele fez isso, ele saiu com a moça assim, eles foram em tal lugar, e aí começa a saborear aquela coisa. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que eles fazem até no oculto, o que eles fazem o que você não sabe, até o falar, até o referir, é torpe, é vergonhoso. Nem pense no que eles fazem, porque o que eles fazem é pecado. Nem pense nisso. O que será que eles estão fazendo? Pecado. Não pense, porque é só pensar, só referir do que eles fazem oculto. É vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Agora, quando as coisas pecaminosas vêm para a luz, então elas são reprovadas, porque é visto. E aí o que o texto está dizendo é o seguinte, pelo que diz, desperta tu que dormes, quando o evangelho chega, quando a luz de Deus chega, naqueles que estão inebriados pelo pecado, entorpecidos pelo pecado, que vivem em pecado, quando a luz chega, é como se Deus estivesse dizendo, não, é certeza, não é suposição, é Deus falando, desperta você que dorme, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando a pessoa se aproxima, a maldade é revelada, então Deus chama essa pessoa que está morta. O dormir aqui é eufemismo para morto, e aqui é morto, não morto físico, né? Morto espiritual, porque essa era a nossa condição, lembra? De todos nós, como nós estávamos antes, o apóstolo Paulo fala aqui nesse mesmo livro, no capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. O apóstolo Paulo, na verdade, está repetindo aqui o ensino que ele já deu lá no capítulo 2, vocês estavam reprovados,
Vocês não devem mais andar assim, porque quando vocês vieram para a luz, vocês foram atraídos para a luz, as obras más de vocês foram reveladas, e Deus despertou vocês, e iluminou vocês, e agora vocês devem abandonar essas coisas, porque vocês estão na luz, e agora que vocês são filhos da luz, vocês devem andar como filhos da luz. Bom, e aí agora nós seguimos para a terceira parte. A graça ela não tolera pecado. Na verdade, a graça não é um ser, né? É Deus que, ao conceder graça, Ele não está tolerando pecados. Ele nos está chamando ao arrependimento, graciosamente. A graça também produz em nós uma nova identidade. A graça verdadeira não é aquela que apenas declara algo sobre nós. Ela efetivamente nos transforma. Ela nos faz o quê? Filhos da luz. Não é que você tem que ser um filho da luz. Você já foi feito filho da luz. Você não está lutando para ser filho de Deus. É Ele que já fez de você filho dele. Por isso que você tem que imitá-lo. Vocês foram amados demais. Todos nós fomos amados demais. Foi pago, como o texto lá que eu li para vocês do Bonhoeffer, que está citando um texto bíblico. Vocês foram comprados por um bom preço. O que o texto está dizendo, vocês foram comprados por preço altíssimo. Sangue de Deus foi derramado. Sangue de Deus, da segunda pessoa, sangue de Deus. E a terceira parte vai do 15 ao 20, fala que a graça, Deus através da graça, graciosamente, favor é merecido, nós não merecemos, Ele governa toda a nossa vida, vai do 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais. É importante notar que Deus está produzindo em nós, mas Ele também está nos chamando a participar dessas coisas. Porque é Ele, irmãos, que opera em nós tanto o querer, como o... Você não queria isso não. O apóstolo Paulo está dizendo isso lá para o Tito. Você não queria isso não. Mas Deus, Ele produziu em você o querer, e você ainda não tem força para fazer. Você já percebeu que às vezes você não tem força para lutar contra o pecado? Mas Ele graciosamente opera em vocês o realizar. Não vem de você a força, vem de Deus. É Ele que trabalha em nós. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É lógico que o tempo é 24 horas, não tem como você enxugar o tempo para ele virar 25. É 23 horas e um pouquinho, tá? Mas a gente normalmente arredonda para 24. Eu sei disso. Você não fala, não é bem 24, pastor, eu sei. Tá bom? Mas a gente arredonda para 24, todo mundo sabe disso. Tá bom? Então vamos lá, não é disso que está falando, mas assim, aproveite todas as oportunidades. Aproveite todas as oportunidades para quê? Para ser filho da luz, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Aproveite todas as oportunidades para viver diante de Deus. Remindo o tempo, enxugue o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então não fique gastando tempo com futilidades. Irmãos, como a gente perde tempo com futilidade? Eu falo por mim, vocês talvez não façam isso. Talvez seja só um problema meu. Mas eu sento às vezes na frente de um celular e eu começo a ver um vídeo e rolo outro vídeo e rolo outro. Vídeos de 1 minuto, 2 minutos. E quando você vai ver, já foi 1 hora. Aí eu penso, meu Deus do céu, e as leituras do mestrado lá falando, e aí, vai ler eu quando? Aí eu falo, meu Jesus, vou lá para as leituras, volto para as leituras. Mas se a gente bobear, irmãos, o tempo vai. E a gente perde tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. O dia é mau, não perca tempo. Por esta razão, não quer dizer que você nunca pode fazer isso, tá? Você tem também um momento de lazer, fique tranquilo. O problema é perder tempo. É ficar 1 hora, 2 horas com nada. Aí você pensa assim, o que eu fiz de útil nesse tempo? Nem de lazer, porque você só ficou ali, vegetando, virando a tela e ele fazendo tudo por você. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Vocês devem ser prudentes, não devem ser insensatos, tá?
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nesse tempo que você está remindo, o que você deve buscar? Aquilo que é a vontade de Deus. E como que você descobre a vontade de Deus? Bom, você tem esse livro aqui, ó. Leia. Não vai vir de outro lugar. Não vai vir um anjo do céu te falando isso daí. Se alguém falar, olha, Deus mandou eu te dizer, fala assim, tudo bem, ele já disse. Está aqui, ó. Não, mas ele mandou uma outra mensagem, eu tenho aqui. Você tem livro, Deus falou muito aqui. Eu não sei nem o que ele falou aqui, você está querendo me dar mais? Vai com calma, eu tenho a vida inteira para gastar com esse livro aqui. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Bom, o apóstolo Paulo sabe com o que ele está falando. Havia ali as pessoas que estavam embriagando. E o problema do vinho, o problema das bebidas fortes, eu não bebo nada, eu sou abstêmio. E eu descobri no seminário que isso era um palavrão. Eu nunca pensei que eu ia sofrer bullying porque eu não bebo. E eu sofri no seminário. Nossa, o abstêmio. Eu pensei que era uma virtude. Eu achei que fosse virtude. No seminário descobri que era um defeito meu. Espero que você tenha mais pessoas com esse defeito. Mas se você bebe, toma cuidado. Esse é o problema com a bebida. É que você não nota, às vezes, quando você passou da bria. Quando você passou da onde você podia ir. E facilmente você se torna um ébrio. Tome cuidado, irmãos, nós podemos nos tornar uma igreja de bêbados. Tome cuidado, muito cuidado. Vai fazer festa, vai todo mundo beber. É o casamento, todo mundo. No meu casamento não teve uma cerveja. Aí teve um tio da Priscila que tinha ajudado bastante, falou, não tem uma cervejinha? Eu falei, cara, peguei o dinheiro da gravata, falei, vai lá e me deixa em paz. Mas aqui não, você beba lá. Não vos embriagueis com vinho. O que você encontra na embriaguez? O texto diz, dissolução. E sabe, irmãos, o que é importante e legal aqui, que não é eu, pastor Diogo, que estou dizendo isso. Quem é que está dizendo isso? É Deus através de Paulo. Na bebida, na embriaguez, você encontra só dissolução. O que vocês deveriam fazer? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como que você se enche do Espírito, ou como age alguém cheio do Espírito? O texto diz aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça a Deus por tudo, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que a graça trabalha em nossa vida, irmãos. Essa é a graça preciosa. Essa é a graça que tem cruz, que você deve carregar o fardo. Essa é a graça que te transforma. É graciosamente que Deus move, ela governa a nossa vida para nos fazer semelhantes a Deus, a Jesus Cristo. E quando nós somos conduzidos e temos essa nova vida e transformados pelo Espírito, então, em vez de falar aquelas coisas falar besteira, falar imoralidades, em vez de você viver na bebedice, em vez de você ficar fazendo coisas das trevas, que a gente leu aqui atrás, no texto de hoje, me perdi, deixa eu achar ele aqui. A idolatria, na avareza, na impureza, na incontinência, na chocarrice, debochando um do outro, em vez de ficar tirando sarrinho um do outro, não tire isso, irmão, pelo amor de Deus, sejamos respeitosos. Eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando, porque já debocharam de mim, tiraram sarro de mim. Eu falei, se trata assim o pastor, como é que trata o outro? Pastor Mauro, ele falou que tinha um outro seminarista aqui há muito tempo, antes até do Flávio, que ele chamava ele de velho. Ô velho. Quando o pastor Mauro me contou isso, eu falei, pastor, eu jamais faria uma coisa dessa. Que falta de respeito. Ele falou, pois é. Eu falei, o senhor nunca falou nada? Ele falou, não, eu achei que ele tinha que se tocar. Que isso, que ponto chegamos?
Bom, ele já foi embora, nem pastor é mais, esse homem. Pois bem, em vez disso, como nós nos comportamos? Nós devemos, como filhos da luz, cheios do Espírito, falamos entre nós com salmos. Nossa conversa é conversa sadia, é conversa da fé. Salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ler o verso 21, sujeitando uns aos outros, porque eu quero usar esse 21 para seguir com 22, porque tem a ver com esse verso 21. Irmãos, a graça que não produz uma vida descompromissada, ou que produz uma vida descompromissada, deixa eu ler direito aqui. A graça não produz uma vida descompromissada, uma vida sem compromisso, mas uma existência inteiramente rendida a Deus. Irmãos, a graça de Deus não é uma concessão para continuar pecando. Não, agora eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Essa, inclusive, é a acusação que nós recebemos. Os calvinistas, eles acham que porque são salvos por graça, eles não precisam fazer nada, eles podem viver em pecado. Não! Se você é assim, se você pensa assim, não, eu sou salvo pela graça, independente do que eu fizer, eu estou salvo, você nunca foi salvo. E eu quero dizer para você, você está em grande perigo, porque a qualquer momento, você pode deixar essa vida e descobrir que você estava seguindo um Jesus errado. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, o filho de Deus, é aquele que ama agradar o seu Pai, é aquele que luta para fazer a vontade de Deus. Perde, muitas vezes. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu sei quem eu estava falando, tá? Às vezes eu não lembro com o que eu estava falando, mas essa eu sei, eu não vou falar o nome dela, porque eu não quero falar o nome dela, para não constrangê-la. Mas eu estava conversando com ela e ela estava muito preocupada, porque ela percebe, ela tem ouvido minhas pregações e ela percebe nela pecados que ela deveria ter abandonado e ela ainda apresenta esses pecados. Irmãos, é graça. É graça. É graça que nos chama à retidão, mas é a graça também que nos pega quando caímos e nos levanta. No texto que nós lemos hoje, durante está vendo? Nada é sem propósito. Nada é sem propósito. No texto que nós lemos em 1 João, capítulo de número 2, eu vou ler para vocês, olha só o que o texto diz. O nosso irmão presbítero José Roberto já leu o primeiro versículo, mas eu vou ler com vocês de novo. Filhinhos meus, 1 João é a carta, tá? Lá no final da Bíblia. Mas eu vou ler, não vou esperar você encontrar. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, olha só, vocês lembram quando eu preguei em 1 João, né? Não é para pecar. O apóstolo João está dizendo, não é para pecar. Não peca. Cai, não é para pecar, hein? Não peque. Mas se todavia, o apóstolo João vai dizer, mas eu sei que vocês vão cometer pecados. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. O apóstolo João diz assim, não é para pecar, não peque. Mas se você pecar, não é o fim do mundo. Vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é justo, e Ele é a propiciação do seu pecado. Então, por Ele ser justo, e ter morrido e pagado a nossa dívida, e ressuscitado, a justiça dEle é imposta sobre você, é imputada a você, de modo que quando Deus olha, Ele vê a justiça de Cristo, e você é considerado justo, eu sou considerado justo. Então, descanse quando você pecar, mas a luta tem que continuar, porque aí o João não dá muita brecha para a gente ficar descansando nessa justiça de Cristo, ele vai continuar. Ora, mas sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz o conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como? Assim como ele andou. Então, quando você pecar, não se desespere,
Mas isso não é licença para que você continue pecando. Por quê? Porque se você continua pecando, então demonstra que você ainda não nasceu de novo. Você não é uma nova criatura e você continua morto em seus delitos e pecados. A graça não é barata. A graça é cara. Custou o sangue de Cristo Jesus. Não foi barato para Deus nos salvar. Mas não foi também demasiado caro para que Ele não resolvesse não entregar o seu filho. Ele entregou. Irmãos, tudo que recebemos de Deus é graça, mas não foi de graça. Você recebe salvação por graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas alguém pagou um preço caríssimo para que você estivesse aqui, para que tivesse seu nome no livro da vida. Devemos andar como Ele andou. Em novidade de vida, na luz como Ele na luz está. Porque essa é a vontade de Deus, e isso é agradável. A graça nos faz novas pessoas. Viva para a glória de Deus, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, faça tudo para a glória de Deus. Se nas coisas mais simples e básicas da vida, você deve fazer para a glória de Deus, no que dirá em todas as outras coisas. Que Deus e Cristo os abençoe. Feche seus olhos, vamos orar.